Precisamos falar sobre violência contra a mulher. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Tô dando pique aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se bem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. Meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Certo? Ele mora perto do dele. Os áudios que você escutou foram gravados pela Polícia Militar de Santa Catarina e publicados pelo Centro de Apoio dos Direitos Constitucionais do Ministério Público do Paraná. Os pedidos de socorro de vítimas de violência doméstica demonstram o sofrimento pelos quais diversas mulheres passam dentro de suas casas com aqueles que deveriam ser seus companheiros. Os momentos são de tensão, medo, tristeza e impotência, que muitas vezes se transformam em tragédia. Eu vou te pegar. Morreu não? Tu não morreu dessa vez, tu vai morrer depois, viu? Beleza? Tá brincando com o cara errado demais, cara. Tô pronto pra ser seu inimigo, ok? É ameaça não, cara, é um aviso. Eu adoro a concorrência, eu adoro a guerra. Eu sou o rei da guerra, eu adoro. Eu rezo porque eu amo o inferno. Vai te É assim, sob ameaças, que muitas mulheres vivem. Algumas delas são silenciadas até que a sua morte exponha ao mundo seus sofrimentos diários. Outras ainda conseguem contar sua história trágica de relacionamentos abusivos, recheados dos mais diversos tipos de violência. É o caso de Fabiane Siqueira, que quase morreu até conseguir se livrar de vez do homem com o qual casou e teve uma filha. Eu conheci em setembro de 2014. Em novembro de 2015, eu soube que estava grávida. Só a partir daí, a partir da minha gravidez, que a violência ficou explícita. E depois da violência instalada, foram necessários mais de 2 anos, muitas conversas com colegas, com amigas que viviam ou que conheciam histórias de relações semelhantes. Teve que ter uma ligação de um vizinho para o 190, para eu começar a entender em qual situação eu estava. Fabiane relata que só se deu conta do que estava prestes a ocorrer com ela a partir de um programa que assistiu, por acaso, na TV. Eu lembro bem do dia que eu liguei a TV só para acabar de arrumar para ir trabalhar e estava passando uma matéria num programa. Um psicólogo comentou da capacidade, da tendência da vítima de compreender o agressor. Nessa hora, eu enxerguei minha relação todinha e a partir daí não tive mais dúvida do que eu estava vivendo. Que até então, eu acreditava viver um relacionamento conflituoso, normal. Afinal de contas, eu também brigava. Os números de vítimas fatais de relacionamentos semelhantes ao de Fabiane têm aumentado bastante a cada ano. Os índices de violência contra a mulher no Brasil são assustadores e se entrelaçam aos mais diversos motivos. Um relatório da Rede de Observatórios da Segurança, publicado neste início de março, revela que 495 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2022. A maior parte dos registros tem como autor do crime maridos e ex-maridos das vítimas, representando 75% dos casos. As principais motivações são brigas e términos de relacionamento. O pano de fundo, como sempre, é uma cultura machista de superioridade do homem sobre a mulher, mas que se junta a diversos outros motivos. Fatores que vão desde uma economia em crise ao aumento do desemprego e a precarização do trabalho, como explica a coordenadora do Movimento Nacional Mulheres em Luta, Marcela Azevedo. Sempre que tem uma crise econômica, se aprofunda o machismo e a violência sobre as mulheres. E nesse momento não foi diferente. Tanto a situação da pandemia quanto o próprio governo Bolsonaro no Brasil intensificaram muito os dados de violência. Todos eles. Violência doméstica, violência sexual, feminicídio. Marcela alerta para os cortes de recursos e ausência de investimento em políticas públicas nos últimos anos. Infelizmente, esse
esses índices, eles são combatidos não só com discurso, é preciso investimento em política pública que garanta a vida das mulheres. E o que a gente teve foi um corte de 90% no orçamento de política para as mulheres para esse ano, do governo Bolsonaro, e o governo atual, Lula-Alckmin, não reverteu isso. Então, a gente tem demandas imediatas. A gente precisa lutar, antes de tudo, pela nossa sobrevivência para garantir uma existência digna. Não é só por ser a maioria entre os trabalhadores informais e os desempregados que as mulheres são as principais vítimas da precarização e da violência. Também não é esse o motivo pelo qual mulheres negras sofrem ainda mais com a falta de oportunidade de ascensão profissional e salários menores, mesmo desempenhando a mesma função de uma mulher branca ou até mesmo de homens brancos e negros. A violência de gênero e o racismo se cruzam não por acaso. Há uma razão de existir essa intersecção dentro de um sistema que transforma diferenças em desigualdades para aprofundar ainda mais a exploração e o lucro. O estado mais negro do país, a Bahia, ocupa o 3º lugar no ranking de assassinatos de mulheres, segundo a Rede de Observatórios de Segurança. Para a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres do Ministério Público da Bahia, Sara Gama, a atuação da instituição em conjunto com outras entidades é fundamental para cessar as violências de gênero e raça. Quando a gente fala nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o mundo, não pode se esquecer que não haverá mundo desenvolvido enquanto não houver paz nos lares. As mulheres precisam viver em paz, precisam viver sem violência e faz parte da nossa atuação como detentor único da ação penal incondicionada, que é a grande maioria das ações que envolvem a violência contra as mulheres, atuar em prol de todas as vítimas de violência de gênero no estado da Bahia. A construção do Dia Internacional da Mulher está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. O 8 de março sempre simbolizou a luta histórica das mulheres por direitos em condições iguais às dos homens, equiparação salarial e outras demandas. Desde a origem da data, contada de maneira diversa por pesquisadores e correntes políticas ligadas aos movimentos, muitas batalhas se transformaram em conquistas importantes, como o direito ao voto, ao divórcio, ao trabalho e à participação política. No entanto, de lá para cá, as demandas das organizações de mulheres no Brasil só aumentaram, como afirma Marcela Azevedo. A gente tem um histórico de 8 de março, que é um histórico muito forte. A gente tem ali a origem dessa data, ou pelo menos um marco histórico dessa data, na Revolução Russa de 17, quando as mulheres foram para as mobilizações contra a guerra, contra a fome, contra a morte dos seus companheiros e familiares, e daí estourou um processo revolucionário que levou uma mudança no sistema e significou para as mulheres muitas conquistas. Então, hoje, a nossa referência precisa ser esse processo de mudanças profundas mesmo, que é o que a gente precisa para garantir minimamente a nossa vida, em primeiro lugar. Junto com isso também, todos os outros direitos que a gente demanda e que vem à luz da necessidade da gente estar viva para lutar por isso. Deste 8 de março, a luta não é mais só por igualdade, emprego, educação, moradia e dignidade. É também, e mais que tudo, uma batalha pela vida. De Salvador, Aline Costa. Mulheres em luta. Não se cale e denuncie.